Ola, boa tarde. Estes días, do feito que estamos no mês de setembro de 2023, fai 50 anos, que un golpista, un general militar chileno, Augusto Pinochet, bombardea o Palacio da Moeda, o Palacio Presidencial, e mata a Salvador Allende. E despois, ao matar a Salvador Allende, despois empezou a matar indiscriminadamente a moitísima xente. Se metíanos, ti tiñas un fillo que un día tuvo nunha manifestación, ou tiñas unha persona que un día botou un discurso, ou que foi concellal dun concello, ou así, que foi de esquerdas, esa persona era automáticamente culpable. Non houve xuicios, contrariamente ao que nos queren facer creer, non houve xuicios, non houve examen do dossier do caso, non. Houve asesinatos cruz, torturas, o sea, os do régimen, a oligarquía, fixo o que lhe dou a gana. Como colleran a persona, non se escapaba. Houve torturas todos os días. Xente que le cortaron a lingua, que le meteron electricidade nos testículos. Xente que a colgaron das pernas abaixo. Nas comisarías cometíanse todos os días aberracións, violacións. Ou vos creedes que cando iban violar unha muller, o que a violaba pensaba se era unha persona mala ou se era unha persona culpable ou se tiña cometido delitos. Non. Esa xente non ten alma. Entón, non hai que esquecer que antes e despois, mesmo que ese golpe militar foi bastante impresionante porque utilizaron a aviación para bombardear o palacio, utilizaron o exército con carros de combate nas rúas, tirando non contra outros exércitos ou contra outras persoas armadas, contra a población civil desarmada. É dicir, tiraron a matar a cantos máis mellor. Eso non é salvar unha patria, eso non é por cuestións humanitarias ou para cambiar a política, non, eso é simplemente para conservar, non esquezamos este punto, para conservar nas élites do Estado as oligarquías, tanto locais como de América do Norte. É dicir, non hai outra. Todo o resto son florituras, son milongas que nos contan, pero non é verdade. Os régimes militares que dan un golpe de Estado con esa brutalidade non ten ninguna disculpa. Todo o que digan é para meternos polvo nos ollos. Non existe justificativo ningún, nin de dereita, nin de esquerda, nada, ninguna justificación. Pero bueno, vayamos ao caso de que eses golpes de Estado como a Argentina no 86, Honduras no 2009, cando había de haber unhas eleccións, se mal non me lembro, era a Zelaya, que foi elegido presidente e que lle deron inmediatamente un golpe de Estado para eliminalo. Bolivia, ainda hai pouco, no 2019, onde non pasaba nada, non pasaba absolutamente nada en Bolivia. Había unhas eleccións e había un presidente que ganara as eleccións e que iba a volver a ganar. Certas persoas no país que tiñan poder ou que lhe deron poder ou coa axuda da embajada americana consideraron-se a si mesmos capaces e consideraron-se co dereito universal, co dereito absoluto de ir, coller o poder, matar unhas cuantas persoas e gobernar, poner unha loca, unha tola a gobernar, porque puxeron ademais unha persona con discapacidade, xa se ve, mental, pero non importa, todo era bo para poder botar abaixo o goberno que había naquele momento. Xa non falemos de España no 36, porque ainda hoxe, atención, porque o golpe de Estado español, como o de Chile, é un pouco importante pola súa brutalidade, pola súa forma, polo tempo que durou, é moi parecido. Sobre todo, os desaparecidos que ainda hoxe están en Chile e están en España e nunca van encontrar todos os desaparecidos que non contan. Por que non van encontrar? Porque, verdadeiramente, os que se beneficiaron económicamente do golpe de Estado, cando eliminaron toda a resistencia, cando no país non quedaba ninguén para denunciar, cando no país non quedaba ninguén para loitar, ningún intelectual, ninguna persona capaz de levar ao povo a unha involución, a que houbera outra vez a democracia,
E quando aceitaram a democracia, essa gente adotou-nas com as suas condições. Quer dizer que, por exemplo, a gente que se beneficiou economicamente da ditadura, nem em Chile, nem em Espanha, nem em nenhum lado, pagou verdadeiramente o preço. Essa gente nunca devolverá aquilo que foi roubado. Nunca. Nunca. É dizer, é por isso que os golpes de Estado perduram, é porque se seguem dando golpes de Estado. Porque a gente que os faz, realmente, a gente que está detrás, a gente que os manda, a gente que os financia, a gente nem está nem sequer secada no país. É dizer, que essa gente nunca vai pagar. As famílias que se volveram ricas com o franquismo, imensamente ricas, com o roubo, com a expropriação forçada, com o espólio, ocupando incluso fisicamente as propriedades, apropriando-se indevidamente de todas as propriedades da gente que foi perseguida, da gente que foi massacrada, da gente que marchou, que teve que marchar, essa gente nunca pagará o preço. Mesmo que encontrem algum militar por aí, algum guardia civil que lhe pegou um tiro na cabeça a um rapaz, que nem isso, pero bueno, suponhamos que esse vai de pagar o preço. Um general ou dois dos que estavam na direção possivelmente seriam condenados um dia. Um general depois de mortos, mira ti que lhe faz. Que lhe faz um general, Videla, etc., que o condenam, porque Videla sí que foi condenado, por exemplo. Pero aí é um caso precisamente. Condenam a Videla, condenam 2 ou 3, pero realmente havia que fazer um juízo onde a parte do povo que participou nisso, fisicamente, porque é muito fácil botar-lhe a culpa a um chefe. A autoridade sempre tem razão, a autoridade é a que me dá a mim o direito a fazer, não importa quê. Pero se não veamos ao mais baixo, se não veamos ao pobre soldado que pegou um tiro porque lhe mandaram pegar um tiro. Pero os que se beneficiaram realmente, os que tiveram um benefício econômico enorme da ditadura, é que durante anos e anos, durante decénios, estiveram desfrutando do roubado, desfrutando do espoliado, desfrutando das mãos manchadas de sangue. Essa gente nunca pagará. Assim que os golpes de Estado, para mim, há que evitá-los antes que se dêem. Os golpes de Estado há que vê-los vir. Quando temos uma extrema-direita que chama ao golpismo, como o senhor Aznar, que está chamando ao golpismo, está chamando a involução, está fazendo crer ao povo que a ETA ainda vive, ainda existe, simplesmente para os seus objetivos. Pero quais são os seus objetivos? São, digo eu, para ele, os únicos objetivos simples é que o seu filho pode continuar indefinidamente a meter as mãos com os fundos buitres, expropriar gente, desahuciar, fazer todas as barbaridades possíveis para que o seu filho seja multimilionário. É a única coisa que move. Não há que dar a Aznar uma capacidade política, porque não a tem. Nenhuma visão política, senão não dizia o que dizia sobre o Iraque. Não queria das armas de destruição massiva, porque ele estava bem situado para saber que não sabia. Esse senhor não é um político hábil, não é uma pessoa democrática, não é uma pessoa que há que escutar. É um golpista, porque está chamando a dar um golpe de Estado. E vós bem o vedes. Então, o que há que fazer? Ter muito cuidado com o canto das sirenas, porque o que nos estão dizendo a extrema-direita, o que nos está dizendo incluso gente que não são da extrema-direita, que são de partidos como o Partido Popular, não todos, mas há muita gente no Partido Popular que está chamando à involução, está chamando a dar um golpe de Estado. Está chamando a derrocar um governo. Isso é um golpe de Estado. É dizer, não serve de nada chorar. Quando blanqueamos a Hitler e depois massacra, cobre os campos da Europa de sangue, seja ele, seja por culpa dele, porque os alemães também deram a sangue. Esse senhor havia que parar os pés antes. Havia que dar-se conta quando fazia os seus discursos. Os discursos de ódio vão hacia isso. Vão hacia os golpes de Estado, hacia os massacres, às operações. E atenção, não penses que vão ser os filhos dos outros, amigo. Vão ser os teus. Porque o teu filho, um dia que venha borracho, que diga viva a liberdade, ou viva qualquer coisa, ou que se lhe dê para um dia ter uma conversação, como a que tenho eu agora, essa pessoa está na lista negra. É o dia que venha por ele, não importa quem seja este o pai. Tem muito cuidado com o que se está fazendo. Assim que, para comemorar atos, está bem, a lembrança é importante, lembrar-se, mas lembrar-se de verdade, é saber as consequências, é saber quem são os que beneficiam desses golpes de Estado. São eles os verdadeiros mangantes, são eles os verdadeiros genocidas.
son eles os verdadeiros genocidas, porque eles non manchan a sangre eles mesmos, pero mandan a manchar aos outros, e matan os teus fillos ou máis os meus. Así que, fai atención, cuídate, e cuídanos a todos.